daí. E em específico ao general Heleno, de quem estou falando aqui, não há nenhuma prova. E pelo contrário, nessa sustentação oral, a defesa técnica vai trazer provas de que nada disso foi ventilado no GSI. Eu chego ao ponto mais interessante do Ministério Público, a dita caderneta golpista. E aqui, excelências, eu fiz questão de colocar no slide. Importante notar que a defesa técnica vai fazer menção à prova, não ao IPJ. O Ministério Público, do começo ao fim desse processo, desde a fase de inquérito, não menciona a prova, menciona os informes de polícia judiciária, e foi aqui que o Ministério Público incidiu em erro, por acreditar cega e piamente na Polícia Federal. Iniciamos com uma alegação da Procuradoria-Geral da República. Interrogado em juízo a respeito, Augusto Heleno confirmou que essa agenda é utilizada frequentemente. Abro aspas. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram de meu interesse. Fecha aspas. Segue o Ministério Público. Afastando a ideia de meras anotações privadas, o réu declarou que já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro e que seguiu utilizando-a depois, valendo do seu conteúdo anotado, para debater temas em conjunto com o ex-presidente e demais integrantes do governo. Eu peço curiosa atenção ao trecho que o Ministério Público traz. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. Mas não tem problema, a gente traz o resto da fala. Era um documento particular, secreto, não vinculado aos assuntos que estavam escritos naquela agenda. Não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento que essa agenda era uma caderneta golpista. Com todo o respeito ao Ministério Público, mas por que cortar essa fala? Por que tirar uma conclusão, sendo que a fala diz outra coisa? Então, com todas as vênias, e aqui se falar, doutor, mas o senhor só está trazendo a fala do general? Não, a gente traz testemunha também. Coronel Hamilton, assessor especial de comunicação social. Também, doutor, aproveitando em relação à agenda apreendida na residência, eu também nunca vi aquela agenda. O general Heleno não compartilhava comigo nem nas reuniões de coordenação. Foi um outro assunto que nós tomamos conhecimento só com a liberação do sigilo pelo STF. No que eu continuo. Sobre essa questão da agenda, o senhor levantou aqui, né? Algum outro membro do GSI veio falar com o senhor que teria acesso a esse suposto documento ou algo neste sentido? Não, senhor. Esse assunto da agenda e da reunião também não foi tratado no GSI pelo general. E aqui, novamente, qual prova o Ministério Público traz em sentido contrário? Nenhuma. De novo, meras alegações sem arcabouço probatório. E aqui, excelências, nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso, porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Ué, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui nós vamos mais a fundo, nessa réu de diretrizes estratégicas. A Polícia Federal esqueceu as 2 páginas seguintes. Olha que curioso, porque ele coloca réu de diretrizes estratégicas 4 pontos, sendo que o 4º ponto é válido continuar a criticar as urnas. O ponto 2, que a mídia adorou alardear, que é não faremos discurso contra negros e maricas. Por que a Polícia Federal esqueceu dessas 2 páginas? Não tem problema, a gente explica. Olha que curioso os outros pontos. Partidos fortalecidos na eleição. Análise da perda de votantes. Pensar na qualidade do eleitorado. 9. Posicionamento do Centrão, influência do recém-eleito na votação do presidente da República. Resumo político do dia a dia que o presidente tem o que falar com os apoiadores. Relações internacionais, bandeiras políticas, planos estratégicos. Claramente questões eleitorais, excelência. Por isso que a Polícia Federal, curiosamente, esqueceu de colocar.
Ela pega esses 4 pontos, amarra na questão do MJ e está claro um planejamento de golpe. Não, excelências. Uma parte dessa agenda, desse caderneta, não tem nada a ver com a outra. São pontos distintos, diametralmente opostos, que se tratam de questões eleitorais. E aqui a questão da AGU, que é muito curioso, né? Se sabia a respeito do tensionamento existente entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E aqui se fala que seria um manual de descumprimento de decisões judiciais. E aqui eu trago alguns esclarecimentos à época dos fatos. O uso do Supremo por partidos políticos de oposição para viabilizar o governo Bolsonaro era patente. O atrito entre Poder Judiciário e Poder Executivo era indiscutível. Uma fala de um ex-ministro do Supremo reverberou bastante, que seria: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio, não sei qual será o limite. E eu trago uma reportagem da Folha de São Paulo, de fevereiro desse ano, com o título "Decisões monocráticas do Supremo disparam nos últimos 15 anos, com picos sobre o governo Bolsonaro". E, por fim, eu trago uma citação aqui, à época recém-eleito, né, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em que ele diz: o Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento. Doutor, desculpe, aquela frase que está entre aspas, o STF está sendo utilizado, é de quem? É de um ex-ministro, Marco Aurélio Mello. Ah, sim, obrigado. Aqui, excelências, com respeito às indagações que eu faço a respeito disso, qual delegado foi pressionado? Porque nessa questão do uso do MJ se fala que a AGU faria e o governo pressionaria algo nesse sentido para cumprirem a decisão, para não cumprirem a decisão. Qual delegado foi pressionado? Bruno Bianco disse em juízo que não houve nada de pressionamento e não foi nem consultado sobre isso. Então, ponto 2 já está esclarecido. E terceiro, de que forma o réu, o general Heleno, pressionou alguém? E foi instaurado algum inquérito para apurar isso? De fato, houve alguma investigação a respeito disso? Então, se usou a AGU de alguma forma? Se pressionaram delegados? Não, excelências. Não há nenhuma outra prova nesse sentido. E aqui eu trago uma explicação bem curiosa, que são outras anotações sobre o judiciário, para mostrar como esta agenda era somente um suporte da memória do próprio general, onde ele coloca questão do STF, ministro Barroso decide uma ADPF. E vejamos como aqui o Ministério Público trata o general Heleno como se fosse um jurista renomado, em que ele escreve o que é a DPF, ação direta, descumprimento do preceito fundamental. E embaixo nós temos o quê? Vacinas, 15 mil dezembro, 15 mil janeiro, 70 mil fevereiro. Na outra página nós temos Toffoli, questão dos 20 dias de férias embaixo, trabalhando com força. Na mesma página nós temos assuntos discordantes. E os senhores querem me falar que um assunto que está a 100 páginas de distância do outro tem vínculo? Mas, doutor, nós estamos falando de questionamento de ordens judiciais. Não tem problema, nós trazemos um caso emblemático que aconteceu há pouco tempo. O então desembargador plantonista, Rogério Favretto, determinou a soltura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ordem do plantão judicial. Chega na Polícia Federal e a Polícia Federal cumpre? Não. A Polícia Federal alega que seria ilegal. Suscita dúvida ao juiz de primeiro grau, que provoca o juiz relator natural da causa no TRF, que anula e modifica, vamos assim dizer, a decisão do juiz plantonista. Então, pera lá. Seria tão absurdo se cogitar no não cumprimento de decisão judicial ou de um questionamento da legalidade da ordem judicial? O que houve aqui foi um não cumprimento por parte da Polícia Federal. Foi um questionamento. Por que eles não cumpriram? Porque supostamente seria ilegal a ordem. Então, nós estamos falando aqui de questionamento, de pensamento. Eu estou trazendo um caso real. Mais à frente, a acusação traz: além disso, ficou comprovado nos autos que as diretrizes e argumentos preparados por Augusto Heleno guardavam perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Ambos os réus registraram em diversas anotações argumentos para atacar o sistema eleitoral brasileiro e os demais poderes constitucionais, especialmente o Poder Judiciário. Ideias que claramente foram incorporadas ao discurso de Jair Bolsonaro. Onde está essa perfeita sintonia? O Ministério Público alega: se fala sobre urnas, com todas as vênias, excelência. No ano que nós estávamos, o Brasil inteiro não discutia sobre urnas? Então o senhor quer me dizer que só porque tinham anotações sobre urnas com Ramagem, existiam anotações sobre questão de urnas com Heleno, isso é uma perfeita sintonia? Então o Brasil é o país mais alinhado do mundo.
Pois tudo se discutia a urna naquela época, seja se eram seguras, seja se não era, seja se são auditáveis, e tudo nesse sentido. Todo esse tipo de discussões eram levantadas. Discussões. E aqui eu vou mais à frente. Sobre a politização do GSI, que é trazido pela Procuradoria-Geral da República, que o general Heleno teria deixado o DNA bolsonarista, que isso teria atrapalhado nas questões do dia 8. Vamos lá. Eu indago a testemunha, o réu. Nesse sentido, para explanar para os senhores ministros, o senhor saberia falar como funciona essa indicação de membros para o GSI? Tirando os cargos que eram de absoluta confiança, que logicamente em qualquer lugar são preenchidos pelo chefe da entidade, os outros cargos eram preenchidos quando esses cargos vagavam. Eu mandava um pedido para os diferentes órgãos, solicitando que eles recompletassem os agentes que eram destinados a eles como instituição. Eu indago, só para entender. Por exemplo, se algum militar vinha da aeronáutica, exército ou marinha, quando essa vaga do militar vagava, era disposta novamente a força para indicar um substituto? Que ele responde, nem eram as forças às vezes, era a polícia militar. Eram pedidos a diferentes órgãos, principalmente do DF. Esses servidores se integravam ao GSI e passavam a participar das atividades do GSI. Essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais que eram preparadas pelo GSI. Perfeito, general. Minha pergunta é um pouco mais incisiva no sentido de que, assim, um servidor que estava na BIM, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando essa vaga de servidor abria, a força ou órgão qual o servidor indicava, isso, eu solicitava que eles indicassem. Nunca devolvi alguém ou julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos, mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança. Aí eu falo, os cargos que o senhor escolhia então seriam os mais ligados aos cargos de confiança. Sim, senhor. E aqui eu trago a testemunha Christian novamente. O senhor sabe informar se o general Heleno manteve pessoas que eram de gestões anteriores ao GSI, como do presidente Temer e da Dilma? Sim, responde a testemunha. Inclusive o chefe de gabinete, por exemplo, do ministro do GSI à época, comandante de Mar e Guerra Ibsen, era chefe de gabinete, por exemplo, do general Entigoyen, quando ministro do GSI. Por exemplo, o assessor parlamentar do GSI, que toda ela era composta na época pelo coronel Moura Alves, coronel Valmor Brulhover e vários outros que trabalhavam já na presidência em governos anteriores, inclusive dentro de governos anteriores do PT. Sigo para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O senhor poderia nos dizer se o general Heleno politizou o GSI? Do ponto de vista do secretário executivo, nenhuma. Uma vez o general Heleno teria abordado assuntos políticos dentro do GSI? Comigo, nenhuma vez. Chefe de gabinete, comandante Ibsen, o senhor tem conhecimento ou sabe dizer se o general Heleno politizou o GSI? Eu posso, dentro do meu conhecimento, do que acompanhei, dizer que não houve essa politização. Perfeito. Alguma vez o general teria abordado assuntos política partidária? Não. Como chefe de gabinete, o senhor poderia nos responder se o general Heleno manteve pessoas de outras gestões, como, por exemplo, do Temer ou da Dilma? Sim, a maioria do gabinete foi mantida. E eu indago a respeito de porcentagem, ele fala que mais da metade. O general Oliveira Freitas, que foi diretor de segurança da informação do GSI. Eu indago, alguma vez o senhor saberia dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Eu nunca vi assuntos políticos serem tratados lá. Inclusive, nós mantemos lá todas as pessoas que estavam no GSI. E o general permaneceu com o mesmo chefe de gabinete, até as secretárias. Eu trabalhava no meu departamento, eu trabalhava no anexo do palácio, não trabalhava no gabinete, mas verifiquei que o general é da opinião que militar assume uma função. Coronel Hamilton, novamente. O senhor sabe dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Em que ele responde, não, o general Heleno não politizou o GSI, ele era o político. Pelo tempo que eu tenho de GSI, quase 12 anos. Eu posso até afirmar que o GSI é apolítico e apartidário. Eu nunca observei, e aqui esse exemplo que ele traz é muito curioso, o GSI fazer parte de reforma ministerial e nem contar fazer parte de cota de qualquer partido na esplanada. Segue a testemunha. Me lembro que uma vez o general Heleno, em palestra no GSI, deixou isso claro. Ele disse que, pela proximidade com o presidente, pelo assessoramento direto, talvez, por vezes, ele pudesse desempenhar esse papel de assessor político, mas que os servidores deveriam continuar nas suas atividades diárias. Então, eu concluo dizendo que o GSI não foi politizado, mas o general Heleno, realmente, ele desempenhou esse papel de político pela proximidade com o presidente, inclusive defendendo o presidente em entrevistas na rede social. Mas o GSI não foi politizado. E aqui, excelências, eu trago uma alegação do Ministério Público, que falta com a verdade. É importante ressaltar que a maioria das defesas arroladas pela defesa, falando da defesa do general Heleno, eram funcionários de menor escalão, sem acesso direito ao núcleo decisório. Eu vou deixar aqui a tabela para vossas excelências verem.
O Ministério Público alega que nós trouxemos testemunhas de baixo grau hierárquico. Nós temos só o vice-presidente da República, o ministro da Saúde, diretor da Segurança Presidencial, que é o responsável por toda a segurança do presidente, o coordenador de viagens e eventos da PGR, da Procuradoria da República, e aqui, os senhores ministros compreendem muito bem, mas vamos lá. Nós temos o GSI, nós temos o ministro, o secretário executivo, o vice dele, que seria o secretário executivo adjunto, o chefe de gabinete e os assessores especiais. Então, nós temos como testemunha o secretário executivo do GSI, o secretário executivo adjunto, o chefe de gabinete, o assessor especial de comunicação e o coordenador das relações institucionais da ABIN. Baixo escalão, excelências? Só se eu trouxesse o presidente Bolsonaro para falar quem. Eu acho que somente ele seria superior. E aqui, esse ponto é muito interessante. Do punhal verde e amarelo. O Ministério Público traz uma mensagem de texto encaminhada ao general Heleno e um documento no qual ele seria o chefe desse imaginário gabinete de crise. E aqui é interessante, mas o general Mário Fernandes enviou ao general Heleno uma mensagem pedindo que fizesse um vídeo de apoio às pessoas que estavam nos quartéis. O general respondeu? Esse vídeo existiu? Esse vídeo foi vinculado? O general Heleno conversa com o general Mário Fernandes? Porque nós sabemos que a Polícia Federal sabe exatamente o que tem naquelas provas. E selecionou a dedo a criar uma narrativa que coloca o general Heleno nessa suposta trama. Porque nós trouxemos as provas aqui, não os IPJs. Por que a Polícia Federal não trouxe resposta? Porque não há. Por que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, não trouxe as conversas de general Heleno que estaria junto na questão da trama golpista? Porque não há. Excelências, papel aceita tudo. Recentemente, nós vimos um julgamento neste mesmo Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes teria feito uma ordem de prisão para si próprio. Mas foi o ministro Alexandre que fez a ordem. Está no papel. Ou esse papel foi feito por alguém que não o ministro Alexandre? Então, com todas as vênias da Procuradoria-Geral da República, mas porque no papel está escrito que ele seria o chefe do gabinete de crise, quer dizer que ele tinha conhecimento? Quer dizer que ele participou da confecção desse documento? Então, agora, se existir uma mensagem enviada a algum ministro, faça um vídeo para apoiar os QGs, esse ministro estava envolvido? Não houve resposta, não tem diálogo, não tem participação, não tem absolutamente nada. E aqui eu parto para outro ponto bem interessante da denúncia, que seria as reuniões no Palácio da Alvorada, onde se debatem essas minutas golpistas. Indago ao general Freire Gomes. General, as minhas perguntas são objetivas. Primeiro, o general Heleno alguma vez abordou o senhor, com o senhor ou sobre o senhor que seja, sobre uma minuta de estado de exceção em posição de algum estado? Jamais. Testemunha segue. Eu pergunto, alguma vez o general participou de alguma reunião onde foi abordada a minuta golpista, ou mesmo sobre ruptura institucional na qual o senhor participou? Também não. Aí eu vou além. Eu falo, algum militar com o senhor, falou com o senhor que o general Heleno teria conversado, convocado o referido militar a participar dessa imposição de estado de exceção? Também não. E aqui, excelências, é curioso, porque o general Heleno é tido como a referência das Forças Armadas brasileiras. Um ídolo, um homem a ser tido como exemplo. Não há um único militar nesse país que não saiba da importância do general Heleno para a estrutura das Forças Armadas. E ele não falou com ninguém? Freire Gomes foi seu cadete na academia. Eles se conhecem. Ele não foi falar, sendo que o principal entrave, o que o Ministério Público traz, que teria evitado o golpe, foi o comandante do Exército. E o general Heleno não falou com o comandante do Exército? O general Heleno não falou com ninguém para ir falar com ele? O próprio general Teófilo também não? Com quem o general Heleno falou, então? Quem dentro das Forças Armadas, general Heleno, conversou, apresentou a minuta ou pediu apoio? Ninguém. E aqui eu sigo com testemunha Brigadeiro Batista Júnior. Primeiro, o general Heleno esteve presente em alguma das reuniões feitas entre então presidentes dos ministros? Não, senhor. Ele segue, eu sigo perguntando. Considerando que Vossa Excelência chamou o general Heleno para falar de sua posição sobre questões no dia 17 de dezembro de 22 no ITA, eu pergunto a Vossa Excelência se alguma vez foi abordado pelo general Heleno para falar sobre o assunto de ruptura institucional. Não, senhor. O senhor, em algum momento, foi pressionado pelo general Heleno a aderir à imposição de estado de exceção? Não, senhor. E aqui eu explico.
No dia 17 de dezembro de 22, o general Heleno estava na formatura do ITA, do seu neto, onde o Brigadeiro Batista Júnior conduzia a formatura e fez seu discurso de despedida, quando o presidente liga para o general Heleno e pede que retorne a Brasília. O Brigadeiro Batista Júnior, que tinha participado das reuniões, que estava se sentindo pressionado, como alega nessa questão de ter entrado, de não ter entrado nessa suposta trama, chama o general Heleno numa sala reservada e fala: como o senhor vai ter reunião com o presidente, avise que a aeronáutica não vai embarcar nisso. E o que o brigadeiro fala, que o general responde, que ele fica atônito e desconversa. E aqui eu indago a vossas excelências. Se o senhor não participa, se o senhor não tem conhecimento, se o senhor não está envolvido, a pessoa chega para você e fala assim: avisa o presidente que eu não vou embarcar em golpe nenhum. Quê? Oi? Não, isso não tem nada a ver. Não, conversa. E o Brigadeiro Batista Júnior fala que durante o voo, o general Heleno foi acompanhando ele na cabine. Não foi tratado sobre o assunto. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o próprio Brigadeiro Batista Júnior. Então, que fique claro, nenhum militar foi procurado pelo general Heleno. Nenhum militar foi pressionado. Nenhum. E que provas traz a defesa? As que estão aqui. Que provas traz o Ministério Público? Nenhuma. Eu sigo. O Ministério Público aponta que o general Heleno teria dificultado a transição do GSI, feito a contragosto. Não tem problema, nós trazemos aqui. General Penteado, chefe executivo, secretário executivo do GSI. Eu pergunto, por conta do cargo de Vossa Excelência, sabe ou tem conhecimento se ocorreram as reuniões de transição? Se houve a abertura das portas do GSI para o novo ministro assumir e entender o funcionamento do órgão? Houve 2 reuniões, houve 3. Na verdade, 2 das quais eu mesmo capitaneei. Eu indago, o senhor sabe dizer se essas reuniões foram tranquilas, se houve a passagem tranquila das informações ou teve algum tipo de atrito? Nenhum atrito, nenhuma resistência. Nós apresentamos o gabinete e tudo transcorreu normalmente do ponto de vista do secretário executivo. Nós temos outra testemunha que fez a transição, o secretário executivo adjunto, o brigadeiro Osmar Lutens. Eu indago, Vossa Excelência acompanha a transição do GSI para o governo Bolsonaro, para o governo Lula? O tempo todo. O tempo todo que o senhor fala é do começo ao fim, eu indago. Ele responde, desde o início da equipe que foi instalada, a equipe de transição até o final. Eu saí do GSI em janeiro de 2023, dia 2 especificamente. No que eu indago, o senhor sabe dizer quando mais ou menos foi iniciada essa transição? De imediato, quando foi instalada a equipe de transição, começou, mas houve uma demora muito grande por parte do atual governo em definir quem seria o chefe do GSI. Mas nós já estávamos prontos, não houve nenhum problema. Os documentos solicitados pela equipe de transição foram fornecidos sem qualquer percalço. E que eu pergunto, essa seria a minha pergunta seguinte. O senhor notou ou mesmo houve alguma resistência ou não transparência por parte do general Heleno nessa passagem? Nesse processo de passagem para o general G. Dias? Do que ele responde, não. A orientação dele é que nós procedêssemos à transição normalmente. Nós fizemos algo em torno de 2 reuniões, com certeza. A terceira eu não tenho certeza que houve, mas uma foi conduzida pelo general Penteado, que era secretário executivo. A terceira eu mesmo conduzi no CCBB. Nessa reunião estavam... Nessas 2 reuniões, com certeza, o general Gonçalves Dias se encontrava. Nessa terceira, que eu tenho dúvida, mas eu tenho certeza que houve, mas nessa terceira estava lá o general Gonçalves Dias, representantes da Polícia Federal, representantes da BIM e o senhor Aloysio Mercadante. E todos os setores do GSI fizeram representados nessa reunião, que foi extensa. Qual prova o Ministério Público traz que o general Heleno dificultou, impossibilitou ou não deixou? Uma fala isolada dele que ele fala, procedi com a transição. Isso é prova de resistência? Ou isso é prova de que foi transparente? Ou isso é prova de que foi aberta as portas do GSI assim que houve essa resolução do governo? E aqui eu sigo. E um ponto interessante também, com os atos antidemocráticos, que eu vou começar a falar. Vejamos os pontos. Onde está a ligação, nas palavras do general Heleno, na reunião no dia 5 de julho, que o Ministério Público aponta, com a sequência de eventos do dia 8? Com quais manifestantes o general Heleno se comunicou durante sua gestão, ou no período de 1º a 8 de janeiro? Foram encontrados com manifestantes cópias dessa agenda, ou caderneta, que foi apreendida com o general? Qual foi o apoio financeiro, logístico ou de planejamento prestado pelo general Heleno a essa operação de deslocamento de 100 ônibus e 3.000 pessoas a Brasília? Há algum print, áudio, conversa telefônica ou movimentação bancária que implique o movimento do general Heleno? E aqui eu trago um ponto interessante, porque o Ministério Público aponta, mas foram mantidos inúmeros servidores do governo anterior. Nós provamos que 100 servidores ficam anos no GSI, e que eles são propriamente de campo. Mas doutor, mas os cargos de confiança quase todos ficaram.
15 assessores direto de nível de DAS 4 e 5 deixaram o GSI nos primeiros dias de janeiro. O próprio brigadeiro Osmar Lutem saiu dia 2. Que provas traz o Ministério Público no sentido contrário? Ou somente alegações? Sobre a BIM paralela, não há dúvidas ainda que Augusto Heleno tinha plena ciência da configuração da BIM paralela e acompanhou as atividades dessa célula de contra-inteligência. Em suas anotações pessoais foram encontrados registros sobre a utilização da estrutura da BIM, como manuscritos de falar com o presidente, Vicente Cândido Novo Vacari, a BIM está de olho, e descrevia a PF preparando uma grande sacanagem. Todos esses excertos estão em páginas diferentes. Todos. Nenhum está na ordem. Não é um seguido do outro na mesma folha. É um em cada folha, em cada parte da agenda. Então aí fica fácil. Se eu pego frases isoladas e falo que tem envolvimento. Se eu pego frases espalhadas pela caderneta e digo que existe um vínculo lógico. Que foi o que a Polícia Federal fez, levando o Ministério Público a erro. E aqui um ponto interessante. O general Heleno não foi indiciado no relatório final sobre a BIM paralela. E aqui, nesse relatório da ABIN, que o Ministério Público também traz nas alegações finais para comprovar o desespero e a falta completa de provas, ele traz uma reunião ocorrida entre o presidente Bolsonaro, o general Heleno, Alexandre Ramagem e as advogadas de Flávio, para falar sobre aquele suposto esquema da rachadinha. O que isso tem a ver com os autos? É tão patente a falta de provas, é tão evidente que o Ministério Público traz situações que nada tem a ver. Eu preciso, de alguma forma, colocar o general Heleno. O que isso tem a ver com a narrativa? E olha que curioso sobre a BIM paralela. O general Heleno foi monitorado pela BIM paralela. Pera lá. Eu sou o grande articulador, junto com o Alexandre Ramagem da BIM paralela, e eu sou monitorado por ela? Então, pera lá, como que eu coordeno essa BIM paralela e não sou eu que estou falando? Nos registros CGU, um dos terminais monitorados de Jean Carlos e do Gustavo está associado ao ministro Augusto Heleno, que foi monitorado 11 vezes. Outro ponto interessante, a ABIN não é subordinada ao GSI. A ABIN ela é vinculada ao GSI. Ela é uma autarquia, funciona livremente. E aqui um ponto que foi muito batido, sobre Alexandre Ramagem e Augusto Heleno estarem sempre juntos, que seriam parceiros nessa empreitada. Trago o Christian novamente. Indago, por conta do cargo que o senhor ocupava, o senhor saberia informar se Alexandre Ramagem tinha agenda somente com o presidente e sem a presença do general Heleno? Com certeza tinha. Ele segue. O diretor Ramagem normalmente tinha um despacho semanal ordinário que ocorria segundas às tardes ou terças pela manhã como ministro-chefe de GSI, general Heleno. Mas ele possuía uma sala no segundo andar do palácio, onde passava grande parte da semana despachando diretamente no Palácio do Planalto, e por diversas vezes dentro da sua agenda ou não. Ele tinha reuniões com o presidente da República, muitas vezes sem a ciência do GSI. Mas o que mais temos sobre o general Heleno? Eu trago o réu colaborador. Na audiência, eu peço ao senhor ministro, seguindo na linha de sim ou não, para facilitar, eu gostaria que o réu colaborador, num dos seus termos, que termos presentes, que ele falou até para Vossa Excelência, eu só queria que ele confirmasse o seguinte trecho. Eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Senhor ministro, por favor. No que ele responde, confirmado. Eu repito, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. O réu colaborador é um meio de prova-chave para o Ministério Público. Suas alegações são tidas como um dos sustentáculos da acusação. E é isso que ele fala sobre o general Heleno. Mas temos mais, não seja por isso. Quando o réu colaborador estava falando com o ministro Alexandre de Moraes, quando foi chamado a falar numa das audiências sobre sua colaboração, o ministro relator pergunta, o senhor aponta que o assunto da trama do golpe, quebra de normalidade, decretação do estado de exceção e de sítio, ideia de quebra de normalidade, era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E ele vai falar do ponto que ele chega. O ministro relator pergunta, o senhor também, nesse mesmo depoimento, antes disso aqui, entre os corréus, o senhor identifica alguém que estava nesses grupos? No que ele pergunta, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Ele também não entrou na divisão.
E aqui, excelências, eu trago a questão do standard probatório. Se falou do recebimento da denúncia, standard rebaixado, standard mínimo, necessidade de ter meros indícios. Qual prova o Ministério Público produziu na instrução contra General Heleno? Nenhuma. A defesa provou de forma maciça a não participação, o não conhecimento e não envolvimento de General Heleno nessa trama. Essa defesa trouxe provas. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta, que de caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente um material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém.